A sua saúde é o seu maior ativo. E não basta apenas ter saúde como um bem-estar. Nós também precisamos ter uma boa saúde, digamos assim, financeira, uma boa contabilidade. E pensando nessa saúde da contabilidade, hoje eu trago uma pessoa muito especial, um amigo, Fernando Fernandes, da F12 Contabilidade, que vai conversar um pouco sobre esse assunto e explicar muitas situações. Fernando, seja muito bem-vindo. Obrigado, Flávio, pelo convite. Parabéns aí pelo podcast, né, pela continuidade que você tem tido, né, e isso inspira a gente cada vez mais. Parabéns. O Fernando é um grande amigo que eu conheci através da minha esposa, da Larissa, e se tornou uma amizade tão boa, tão bacana e muitos aprendizados. O Fernando tem uma história muito bonita aí de disciplina, de superação, montar uma empresa. Aí eu vou perguntando, fala um pouquinho quem é o Fernando, o Fernando é amazonense, não é amazonense, como é que é essa história? Bom, eu sou amazonense, né? Sou filho de pais que vieram do interior, meus pais vieram da cidade de Codajás, que é a terra do açaí. Então, todo mês de abril tem a festa do açaí por lá, é uma coisa que marca sempre a nossa família. E nasci aqui em Manaus, né? Tenho 49 anos, sou esposo da Maísa, né, que você bem conhece, há 27 anos. E sou pai da Milena e do Carlos Fernando. Então, são meus filhos, né? É o meu principal ativo, além da saúde, é a minha família. Então, esse é o Fernando. Eu sou proprietário, fundador, né, e CEO da F12 Contabilidade Estratégica, uma empresa que completou agora no dia 1º de março 19 anos de fundação. Nós começamos em 2007, trabalhava na Fogás nessa época, fui funcionário lá durante 8 anos. Foi meu primeiro e único emprego de carteira assinada e foi na área de contabilidade. Então, somando 19 mais 8, então eu tenho aí 27 anos de experiência nessa área contábil. Agradeço muito a Fogás, todo o aprendizado que tive lá. Até hoje, né, eles são meus parceiros, é uma empresa muito querida, que eu chamo de minha ainda, pelo carinho que eu tenho por eles. Então, e aí depois veio a F12 e até hoje a gente está aí no mercado com um pouco mais de 30 colaboradores, atendemos mais de 200 clientes. Nossa especialização, ultimamente, é na área para atender empresários da saúde. Então, cada vez mais estamos nos especializando nessa área e espero contribuir aqui com a contabilidade, finanças, parte tributária para a área da saúde. É muito interessante porque são já 19 anos da F12, da mas F12. A contabilidade já está aí há muito tempo. E como é que surgiu a contabilidade na vida do Fernando? Por que foi fazer contabilidade? O Fernando tem uma história interessante que ele foi fazer o NPOR, que é para ser oficial da reserva do Exército. Sim. E aí fez um ano de preparação. Sim. E aí, em seguida, partiu para o mercado de trabalho. Como é que foi essa formação militar? Sim. Se agregou alguns valores, sim. Eu tenho certeza que sim. Para a sua formação como pessoa e como empresário. E como é que veio a contabilidade? Como é que surgiu aí Bom, é bem interessante essa sua pergunta, porque a contabilidade ela veio antes do NPOR, né? Tudo aconteceu no ano de 1992, quando eu deixei o ensino médio, né, o 2º grau, na verdade o 1º grau à época, e aí eu queria muito estudar no Colégio Dom Bosco. Meus amigos estavam lá e eu queria estudar lá. E aí o meu pai, né, seu Francisco Bastos Fernandes, ele ouviu de um amigo dele chamado Nonato que quem fazia contabilidade, quem era formado em contabilidade, não faltava emprego. E meu pai queria meio que já encaminhar o Fernando para arrumar um emprego, né? Falou assim, não, você vai fazer o curso técnico em contabilidade lá no Solon de Lucena. E eu não queria. Falei, pai, eu quero ir para o Dom Bosco e tal, lá, né, estão os meus amigos, enfim, já tenho, né, convívio com eles. Ele falou, não, você vai fazer contabilidade. E para fazer contabilidade, nós tínhamos que fazer uma prova, um processo seletivo, né, lá para o Solon de Lucena, muito concorrido, inclusive, para poder entrar ali no curso. E aí eu fiz a prova, passei e fui cursar. Aí foi 92, 93 e 94. 3 anos do 2º grau. Então, eu sou técnico em contabilidade. Muito bem. Então, vamos fazer uma pausa na contabilidade.
E aí, no ano de 95, eu tentei vestibular para contabilidade na UFAM, na época UA, mas aí nós tivemos um acidente com um tio meu, véspera da prova. Fui fazer a prova, mas sem condições não passei. E aí eu fui então, me alistei, né, no Exército, e aí ali, já por influência de um amigo meu, lá do bairro do Japim, eu sou do bairro do Japim, e aí meu amigo que tinha feito a NPOR em 93, eu já fui direcionado, né, já querendo fazer o NPOR. E aí já fiquei sabendo de como era, já conhecia alguns oficiais que serviam lá no primeiro BIS, e fui fazendo os testes para o NPOR ali ao longo de 96, do início de 96. E entrei no curso, foi quando durante o ano de 96 todo eu fiz o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva, o NPOR. Né? Me formei aspirante oficial no início do mês de dezembro de 96, e a partir dali eu fui seguindo os cursos que o aspirante tem que fazer para poder ir para a tropa, que foi no ano de 97 e 98. Ocorre que houve uma mudança na legislação e quem era para ir embora não foi, e eu tive que ir para a reserva, porque as vagas que estariam abertas para nós ocuparmos, elas continuaram com os oficiais porque ficaram mais tempo. Então eu fui para a reserva, né, fui para o meio civil, e aí entrei na Fogás no mês de julho de 99, já na área da contabilidade, já cursando, né, já fazia faculdade, mas comecei no CIESA, né, comecei a fazer faculdade no CIESA, em contabilidade, e depois concluí na UFAM. Né, então migrei do CIESA para a UFAM. Então me formei em contabilidade na UFAM, trabalhando na área, que foi muito importante para a minha formação, né? Então, foi nessa sequência. Então, eu devo muito ao meu pai, né? Esse direcionamento, na verdade, ao Nonato, né? O Nonato era da área administrativa da empresa que meu pai trabalhava, influenciou meu pai. Falou, não falta trabalho. E ele tem razão, né? Tanto que a contabilidade hoje emprega a minha família, né? Meus filhos trabalham comigo, a minha esposa trabalha comigo, né? Em áreas ligadas à contabilidade, na parte da gestão. E nós empregamos, né, aí 30 pessoas, né, são 30 famílias que, de alguma forma, né, são impactados com o projeto que meu pai, lá atrás, em 92, né, teve essa ideia e me direcionou. Meu pai tinha apenas a 7ª série, trabalhou na área da construção civil, né, prosperou muito, né, graças a Deus conseguiu formar os 6 filhos que teve. Né, ele nos deixou em 2020, né, vítima de um câncer. E assim deixou um legado. Deixou né? um legado que é o que importa. Que importa ele ter deixado, ele ter essa orientação. Isso. E eu costumo falar assim, às vezes nós temos sonhos, né? O Fernando queria ser militar. E às vezes nós temos sonhos e de repente você está em outro caminho. Papai do Céu às vezes nos orienta e a gente não percebe, não entende na hora que está acontecendo. E não sei, às vezes você pode ficar até frustrado. Eu sonhava tanto em fazer isso ou aquilo e você está em outro caminho. E às vezes está um caminho muito melhor, está muito mais feliz. Hoje, diretamente, influencia aí 30 famílias. Então, uma empresa que cresceu e consegue dar essa assessoria para quantos clientes são? Mais de 200 clientes. Mais de 200 clientes. Então, assim, uma empresa grande. Está com uma sede nova agora, uma bonita sede, um prédio grande. Então, assim, parabéns pelo seu Francisco, seu pai, né, que teve essa ideia. E muitas vezes os pais sonham e projetam nos filhos alguma coisa. E nem sempre aquilo que o filho quer ou que vai ser feliz. E nesse caso foi um caso que realmente deu certo. Impactou totalmente a minha vida. Totalmente. E aí surge a F12. A F12. Falar de contabilidade é algo muito complexo. As leis trabalhistas, as leis tributárias do nosso Brasil são complexas. Sim. E agora, recentemente, houve uma reforma tributária. Sim. Então, assim, algo que já era complexo, até nós que não somos da área entendermos, de repente as coisas começam a mudar. Essas mudanças foram benéficas? Como é que tu interpreta? Acha que ainda vai ter algumas adaptações? Como é que tem sido essa nova mudança? Bom, a reforma tributária ela
está dividida em duas reformas, né? Existe a reforma tributária do consumo e a reforma tributária da renda. A reforma tributária da renda, ela começou agora em 2026. Então, duas principais mudanças. A tributação sobre o lucro, que antes não tinha, agora tem. E também uma isenção sobre rendimentos até R$ 5.000. É um teto relativamente confortável para quem é CLT, né? Quem recebe salário, e para o sócio, o empresário que trabalha na empresa, ele recebe prolabore, até R$ 5.000 ele é isento. E caso ele ofira lucro acima de R$ 50.000 por mês, ele também tem uma tributação. Então, foram as principais mudanças que tiveram sobre a renda. Sobre a reforma do consumo, nós estamos num ano de adaptação, né? Então, a emissão de nota fiscal tirou o portal local e virou um portal nacional. Então, quem emite nota agora, pessoa jurídica e pessoa física, emite pelo portal nacional. Então, existe toda uma adaptação que está sendo feita desde janeiro. A grande mudança, Flávio, que está acontecendo na reforma tributária é a questão da organização financeira. Cada vez mais o lucro ele vai ser isento se você tiver contabilidade. Então, o lucro ele é isento se você tiver contabilidade. Mas o que é ter contabilidade? É ter escrituração contábil formal, né? Que tenha o livro caixa, o livro razão, o balancete, o balanço, todas as demonstrações contábeis que, de fato, validem o lucro contábil da empresa para que o sócio consiga usufruir da isenção. Então, isso não é novidade, isso já existia. A partir de agora ficou formal e cada vez mais o controle financeiro pessoal ele depende da contabilidade. Isso eu estou falando do empresário, para o empresário. E a F12 ela vem, né, se preparando todo esse período aí antes da reforma tributária para que a gente possa auxiliar o nosso cliente para que ele tenha um lucro isento quando possível e caso ele tenha um lucro tributável, ele tenha uma visão mais clara e uma previsão de quanto vai ser esse tributo. Tá? Então, são diversas particularidades que envolvem criação de holding, que envolve criação de um ecossistema robusto e sólido de finanças, né? Então, hoje, quem não tem uma estrutura financeira organizada, ele vai sofrer muito com tributação cruzada, né? Com cruzamento de informações que a Receita Federal tem, com cartão de crédito, entre as instituições que pagam você, às vezes você dá um plantão, às vezes você é cooperado de uma empresa, você tem outras fontes, então, outras fontes de recebimento. Então, isso acaba impactando. Aí, um bom planejamento financeiro melhora a condição tributária do empresário. Então, é nesse sentido. E o interessante, eu acho, Fernando, que o grande desafio hoje para o profissional da área da saúde, para o médico, para o dentista, para o bioquímico, para o farmacêutico, o fisioterapeuta, todos da área da saúde como um todo, durante a nossa formação, nossa graduação, não existe esse direcionamento, esse ensinamento sobre a parte tributária. Você não imagina que você pode virar, apesar de ser da área da saúde, virar um empresário, ser um empreendedor e montar o seu próprio negócio. E quando você monta, que vem o grande desafio, porque algo que nós não estamos familiarizados, uma linguagem, termos que nós não conhecemos, você se estruturar e, às vezes, como tudo na vida, se você tiver uma orientação, digamos assim, não tão correta, pode virar uma grande bola de neve, às vezes algo que deveria ter sido arrumado na constituição da sua empresa e você fizer algo errado, isso pode se perpetuar e, de repente, você pega de surpresa. Não, eu fiz tudo certo, que o meu contador me orientou. Opa, o seu contador faltou de se atualizar, talvez. Às vezes não é má fé, às vezes é não ter o conhecimento mesmo, não se atualizar com a nova legislação, com as novas regras, e isso tornar um problema. Então, como é que poderia orientar o profissional da saúde a se preparar e ter uma assessoria correta para esse grande desafio? Porque eu ouvi recentemente uma frase que eu gosto muito, fala mais ou menos assim: e o contador termina sendo um mentor, digamos assim. Que Deus dá o chão, o mentor dá a direção, e você vai ter a atitude de se locomover. Então, como tudo na vida, se você tiver uma orientação, seja de um coach, de um mentor
ou do seu próprio contador, cada área com o seu mentor, você tem mais benefícios para poder ter a conduta correta. Como é que a gente poderia orientar quem está começando, principalmente da área da saúde, a montar a sua empresa, a montar seu... Porque são vários tipos de empresas, né? Sim. Dá uma pincelada sobre as empresas e qual é a melhor maneira de você se preparar para isso. Essa tua pergunta é muito boa, Flávio, porque o que nós temos visto é exatamente isso que você falou, né? Empresários que saíram da academia, né, das suas formações, das suas residências, são referências em suas áreas e eles têm ali uma dificuldade no lidar com o patrimônio que estão construindo. E é sempre bom, você que é empresário, procurar contadores que tenham já o direcionamento e a especialização em cuidar de empresários da saúde. São muitas particularidades relacionadas ao empresário da saúde, né? Ele tem multifonte de rendas, muitas vezes ele é um empresário que foca no alto padrão, ele foca naquele cliente que tem um poder aquisitivo maior, então ele vai ter um volume de faturamento maior. E muitas vezes a má orientação ou a orientação genérica, não vou nem dizer a má orientação, a orientação genérica acaba deixando algumas oportunidades de redução tributária saírem da mão do empresário da saúde. Uma delas é a equiparação hospitalar, é a grande estratégia, né, que, para ser aplicada, precisa, né, atingir alguns critérios, mas é uma grande estratégia tributária, de redução tributária, que reduz mais de 30% a tributação das empresas de saúde. Quando um empresário decide constituir uma empresa, normalmente ele escolhe num formato que seja, né, muitas vezes, carreira solo, né? Ele está sozinho, ele está abrindo a sua empresa, então ele abre uma empresa limitada, né? E é uma empresa limitada unipessoal. É um formato que surgiu aí na época da pandemia, em que era chamada de EIRELI, né? Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. A partir daí, né, ela migrou para a SLU, Sociedade Limitada Unipessoal. Então, ela tem força de uma limitada com sócios, só que ele é um titular apenas. Então, ele abre a empresa, aí constitui, né, todos aqueles critérios de capital social, atividade, fim, endereço, toda a parte também de previsão de distribuição de lucro, tudo isso está dentro desse contrato social. E aí você escolhe o regime tributário. Inicialmente, a gente escolhe o Simples Nacional, por trazer vários benefícios, né, no sentido de volume de faturamento. Mas, por exemplo, se você já faz procedimentos equiparados a um hospital, por exemplo, você faz mini cirurgias, né, ele te dá a possibilidade de você reduzir, e aí não pode ser do Simples Nacional, tem que ser lucro presumido, senão você não consegue, né, usufruir desse benefício. E aí você vai criando diversas estratégias que podem também te beneficiar. Exemplo, nós estamos aqui na Zona Franca de Manaus, né? Os serviços e produtos que vendem para dentro da Zona Franca de Manaus, ela tem isenção do PIS e COFINS dentro da venda dentro da Zona Franca. Mas para isso você tem que chamar um advogado, até, né, da situação atual, depois da reforma tributária não vai precisar, mas ainda antes de rodar a reforma tributária plenamente, precisa entrar na justiça. Aí você vai deixar de pagar PIS e COFINS, que nada representa em torno de quase 4%, né, de tributos incidentes sobre o faturamento. Então, isso são estratégias que estão à mão, né, do empresário da saúde. E, se eu não estou enganado, só é esse ano que vai ter o PIS/COFINS, não é isso? Da questão tributária, sim, porque ano que vem já vai começar a migração da CBS, né? O PIS e COFINS começa a deixar de existir e para a entrada da CBS, que é o imposto que substitui o PIS e a COFINS. Entendi. Eu acho um grande desafio para o profissional da área da saúde é saber quando ele deixar de ser CPF e se tornar um CNPJ. A partir de que momento ele tem que... a partir de quanto ele está faturando, a partir do tipo de serviço que ele está oferecendo, porque muitas vezes o profissional da área da saúde
tem medo de dar um passo. Sim. Não, eu não vou ser empresário, eu não sou empresário, empresa, a parte tributária, como é que vai ser? E às vezes tem um pouco de receio de dar aquele passo. Eu costumo falar que o conhecimento é importante. Sim. Nós temos que ter o conhecimento. Mas não adianta nada eu ter o conhecimento se eu não tiver a habilidade. Sim. Então, eu sou muito bom na teoria, Sim. mas não sou bom na prática. Então, você tem que ter o conhecimento e tem que ter a habilidade. Tão importante quanto ter o conhecimento e a habilidade é você ter a iniciativa. Sim. É você saber quando utilizar. Não adianta você ser bom na teoria e na prática se você não vou fazer, não é a hora, não é o momento. Você tem que ter a iniciativa. E o quarto ponto que eu falo dessa estrutura, que eu acho que é tão importante quanto, é você ter ética e usar aquilo para o bem, e fazer da maneira correta. Porque às vezes você tem tudo isso e usa para o lado negro da força. Então, não é legal. Então, em que momento o profissional da saúde tem que realmente ter o CPF junto com o CNPJ? E eu acho que o mais difícil, como não misturar o CPF do CNPJ? Porque a tributação é nos dois. Sim. E você não pode misturar, usar a conta da pessoa jurídica para pagar as contas de pessoa física e o contrário também não pode. Fala um pouquinho, Fernando. Uma excelente pergunta e muito oportuna, porque com a reforma tributária da renda, cada vez mais o CPF precisa estar desvinculado do CNPJ. Isso já começou em janeiro. Então, não é assim, algo que vai acontecer ano que vem. Já começou agora. E quando é que você precisa separar ou migrar do CPF para o CNPJ? Primeiro que a tributação da pessoa física ela é maior do que da pessoa jurídica. Então, se você parar para pensar, o profissional da saúde, vamos falar aqui especificamente do médico, ele tem uma fonte de renda com valor agregado alto. Né? Então, se pensar que se ele for contratado por uma cooperativa, ele vai receber pela produtividade dele. Normalmente, ele produz muito, cirurgias, plantões, etc. Então, ele recebe um volume alto de valor naquela cooperativa. Se ele for concursado e tiver mais uma fonte de renda, é mais uma tributação que ele vai ter em cima da pessoa física. Se ele abrir um consultório como pessoa física, dependendo da especialidade dele e dependendo do tipo de empreendedorismo que ele tiver, não, vou atender, é uma clínica popular, vou atender no volume. E outro, não, eu vou atender para público A. Então, vou atender menos, mas o valor vai ser maior. Então, sempre pensando no volume de valores que tu recebe. Então, pessoa física, ele já vai para 27,5. Você começa em 7,5 e vai até 27,5. Então, na pessoa jurídica, você tem uma limitação. Sendo do Simples Nacional ou sendo do lucro presumido, você tem uma limitação tributária e é uma previsão de acordo com o que você recebe. Em alguns casos, a tributação é menor, outros casos é maior, mas os dois, tanto do Simples quanto do lucro presumido, são menores do que a pessoa física. Então, é bem importante você fazer esse comparativo. Sempre a pessoa jurídica ela vai te oferecer mais vantagens. E qual é o grande pulo do gato nessa história? Você ter uma disciplina de separar o que é pessoa física da pessoa jurídica. E aí você fez uma pergunta de $1 milhão, talvez sem perceber, que foi, como que eu consigo separar? Bom, tem uma técnica que a gente sugere para o nosso cliente, que é o seguinte: olha, senta aí e lista para mim tudo o que você precisa para viver. Né? Você tem carro, casa, secretária, plano de saúde, escola dos filhos, você tem uma academia, você tem, de repente, você tem uma outra atividade e tudo isso aí é remunerado, você tem que pagar por isso. No final, vamos dizer que, somando tudo, você tem ali R$25 mil. Então, o seu prolabore, ele precisa ser pelo menos R$25 mil. Levando em consideração que você ainda tem, de repente, uma previdência privada, você gosta de uma vida social, somando tudo, vai para 30 mil por mês. É o teu prolabore. Então, você já separa R$30 mil da sua empresa para fazer o repasse para você como prolabore. Fernando, obrigatoriamente precisa ser prolabore? Não. Aí entra o papel do contador consultivo. O que ele vai fazer?
né? Então, você tem a estratégia de ter um Prolabore isento de até R$ 5.000. Então, você tem aquele Prolabore isento de imposto de renda. E você tem mais R$ 25.000 que você pode ter distribuição de lucro. E isento também. Então, a tua empresa vai faturar e aí ela deve ter uma disponibilidade de R$ 25.000 de lucro para te passar de forma isenta. Então, os dois rendimentos somados dos 30 mil vão conseguir pagar os teus custos pessoais. E como você vai fazer essa separação? Você tem o repasse que a empresa vai poder te fazer ao longo do mês. Então, ela pode te passar todo início do mês os R$ 30.000. Né? Ela, tendo reserva de caixa, ela consegue fazer isso. E aí, com base nesse repasse, ele leva em consideração o Prolabore, que está na folha de pagamento, e a contabilidade que apurou teu lucro no mês anterior. Eu repasso isso no início do mês seguinte. Pronto, você separou o repasse da empresa para o sócio. Quando ela acontece diretamente na conta do sócio, quem tem que pagar a conta do sócio é o sócio. Ele chega lá, transferiu para o Bradesco dele, ele vai lá, paga plano de saúde, paga a escola do filho, paga o seguro do carro, o emplacamento, o IPTU. Enfim, todas as despesas vão ser pagas na conta da pessoa física, pela pessoa física. E aí o sócio diz, não, eu deixo aqui, vou pegar o Joãozinho que trabalha no meu financeiro para ele pagar a minha conta lá. Ele vai acessar o meu banco e vai pagar. Aí você começa realmente a tornar isso daí, como você falou, você vai para o lado negro da força. Porque o que é para você ser sua responsabilidade, você quer utilizar a estrutura da empresa. Então, quando você é disciplinado nesse sentido, você faz a separação formal. E aí você separa o que é pessoa física da pessoa jurídica de uma forma organizada, partindo de você, listando tudo que você precisa gastar como pessoa física e a empresa ter a capacidade financeira de te pagar também. Esse desafio para não ocorrer essa desorganização, como para misturar o CPF com o CNPJ, isso é muito importante, porque muitos, às vezes, podem até quebrar a empresa e se quebrar, antes de quebrar, tem o leão vindo atrás da sua fatia para cobrar. Então, às vezes, o empresário está em um momento que mistura as contas, não está muito bem organizado e, às vezes, faz um investimento maior do que estava previsto e termina misturando, mas a Receita está de olho. A Receita ela vai vir atrás do seu CNPJ, do seu CPF e vai lhe cobrar os tributos. Às vezes, esses tributos vão crescendo de tal maneira que se torna, às vezes, insustentável. Porque o que a gente tem que entender, o Fernando vai explicar um pouco melhor, a diferença do faturamento e do lucro. Perfeito. Às vezes você acha que está faturando bastante. Não, entrou na minha conta X reais, esse ano eu bati a meta, esse mês eu bati a meta, faturei tanto. Mas espera aí, vamos fazer as contas, ver a parte contábil, ver o quanto você está investindo, fazer a conta de verdade, para ver quanto é que é o seu lucro. Porque nem sempre faturar muito quer dizer que está tendo lucro. E além disso, também a questão do faturamento não quer dizer que você recebeu aquilo que você faturou. Muitas vezes a gente não está falando só de empresa de serviço, eu vendo, faturo e deixo para receber depois. Às vezes eu recebo com 30, 60, 90 dias. E aí nós temos a gestão do fluxo de caixa, que é você ter um financeiro organizado na tua empresa. E então, o faturamento é diferente de lucro. Lucro é aquilo que, de fato, a empresa tem disponibilidade de passar para o sócio ou reinvestir na empresa com base nas suas vendas, né, menos tributos, menos despesas, menos custos. E aquilo é o que sobra no final, eu consigo fazer essa distribuição de lucro ou o reinvestimento no negócio. Veja que não é algo simples. Agora, uma coisa bem importante que eu gostaria de pontuar em relação a finanças é que, se você tem dificuldade com finanças, somos nós e todo o Brasil. Tá? Não se sinta o patinho feio da coisa, porque não é tão simples assim. Cada vez mais eu venho estudando sobre finanças, inclusive eu e o Flávio já em uma viagem nós descobrimos que já lemos o mesmo livro, que é Os Segredos da Mente Milionária. O financeiro para o brasileiro, especificamente para o brasileiro, ele é um mal nacional, ele é um problema nacional. Porque a mentalidade do brasileiro é de não ter educação financeira. Não se tem educação financeira na escola, não tem educação financeira quando adulto. E a gente muitas vezes se forma especialista nas nossas áreas e nós não conseguimos acompanhar a evolução da questão financeira em si.
Eu estou lendo o livro Pai Rico, Pai Pobre. E o que fica evidente para a gente nesse livro é que nós temos a visão negativa de que eu ter um carro financiado é bom para mim. De eu ter um ativo que não gere para mim um retorno é bom para mim, como o financiamento de uma casa, por exemplo. E muitas vezes a formação do patrimônio, que faz com que aquele patrimônio gere um resultado para mim, e hoje a gente tem aí investimentos em renda fixa, em renda variável, né, várias opções de ativos que podem dar um retorno financeiro para você contínuo, ele acelera, inclusive, a tua possibilidade de aposentadoria mais cedo. Mas não quer dizer que você vai deixar de trabalhar, quer dizer que você vai ter uma renda que consiga custear os teus custos pessoais independente do teu trabalho. E isso é algo que cada vez mais o americano está muito avançado nisso, o europeu também, mas o brasileiro não. Então não se sinta o patinho feio. Qual é a história da grande mudança da administração das empresas? É você primeiro se capacitar em finanças, se tornar, né, proficiente em finanças. E aí começa a leitura de livros, você criar grupos, né, que falem do assunto e você cada vez se especialize nisso, porque é uma coisa difícil para o brasileiro. Era isso que eu ia falar agora. Você tem que se capacitar, você tem que correr atrás da informação. E esse podcast aqui, Fernando, quando surgiu, a ideia era conversar sobre saúde, não somente sobre saúde, mas de uma maneira simples de passar as informações. E isso aqui é um objetivo, pegar um assunto tão complexo, que é a contabilidade, e divulgar, e falar, e chamar a atenção. Claro, isso aqui não é uma aula de contabilidade, sim, mas é mais para aquela pessoa alertas. Que está... São alertas. E aí, o podcast tem essa função. O Fernando Fernandes, da F12, tem um programa semanal, toda quarta-feira, que é o Café com Lucro, sim, que é uma maneira também de fazer uma live ali no Instagram, sim, e conversar sobre o assunto. Eu acho isso muito legal, dou os parabéns pela iniciativa, porque você termina tirando muitas dúvidas. De vez em quando eu posso, eu entro ali na live, participo, mas é importante ter essa, às vezes, uma pequena luzinha, insight, a pessoa, poxa, eu estou precisando disso daqui. E uma outra coisa que eu acho muito legal da F12 é que eles fazem mensalmente, sim, um encontro para conversar sobre vários temas, sim, mas sempre orientando a parte contábil. Fala um pouco, Fernando, como é que tem sido essa experiência do Café com Lucro, sim, que é algo que é na rede social, e ao mesmo tempo presencial, que são esses encontros que, além de clientes, uhum, vocês conversam com clientes, sempre traz alguém para poder orientar. Fala um pouco sobre essa experiência. Bom, o Café com Lucro ele começou em 2020, na pandemia. Na pandemia, nós, escritórios de contabilidade, fomos muito demandados por conta de várias medidas provisórias que o governo, na época, precisou facilitar a vida do empreendedor. Então, a gente usava a live, encontros virtuais através do Zoom, do Meet, para esclarecer essas informações, né? A prorrogação de imposto, contratos, né, mudanças de contratos temporários e tal, contratos intermitentes. Então, tudo isso a gente tratava no Café com Lucro. Então, eu comecei a fazer essa live em 2020. E a gente tem procurado fazer regularmente, todas as quartas-feiras, 8 horas da manhã. E o Encontros F12 ele começou com uma necessidade, em 2024, de nós nos aproximarmos mais do nosso cliente. E o primeiro, inclusive, foi a doutora Larissa Benzecri, foi a nossa convidada, né, junto com a Elisa Gomes e a Milena, minha filha. Nós fizemos o primeiro Encontros F12 lá no Manauara, num café, e conversamos sobre o empreendedorismo na área da saúde, o empreendedorismo da Elisa na parte do portal de viagens que ela tem. Sim. Então, sempre o tema é voltado à parte do empreendedor. O Encontros F12 acontece todo mês, né, na segunda quinta-feira do mês, e ele trabalha em 3 pilares, né, inspiração, conhecimento e network. No mês das mulheres, nós tivemos uma capacitação especial para as mulheres, um momento de inspiração, né, com a Mazé Mourão, e tivemos um momento também de formação, de conhecimento com uma pessoa que falou sobre a parte de finanças
e a parte de gestão empresarial para as mulheres, né? Então, foi muito interessante, muito legal. Até falar aqui para você em primeira mão que nós estamos pausando Encontros F12 para uma reformulação. Nós estamos com 25 edições, então foram 25 meses, né? Pouco mais de 2 anos, fazendo todos os meses, independente de eu estar em Manaus ou não, nós fizemos o encontro. Então, eles trouxe muitos frutos. Agora, o que nós estamos fazendo? Um balanço. Como um bom contador, eu tenho que fazer o balanço, né, do que foi o Encontros F12 até aqui e como que eu consigo melhorar a experiência das pessoas que estão fazendo parte dele. E esse ecossistema que nós criamos, eu também acabei criando em 2025 um grupo de empresários chamado Grupo F12, que reúne 14 soluções que caminham juntas dentro daquilo que o empresário precisa. Quando ele precisa de finanças, tem o Ricardo Levi, que me ajuda nessa parte. Quando ele precisa do jurídico empresarial, tem a doutora Milena, que é minha filha. Jurídico do consumidor é a doutora Maísa, minha esposa. Aí nós temos marketing, tráfego pago, temos vendas, né? Toda a parte voltada, a parte de seguros também. Todo esse ecossistema caminha junto desde 2025. E nós estamos também reformulando, porque ele acabou crescendo muito, né, graças a Deus, com muitos resultados internos, que o objetivo é network e também apoio mútuo. Então, a gente se indica clientes, e isso acaba ficando dentro do ecossistema da F12. Eu acho muito legal essa parte do... Quem está no topo, geralmente, se ajuda muito, né? Sim. Então, quando você sobe de nível, sobe de patamar, você chega lá em cima, um ajuda o outro de uma maneira... genuína. Genuína, acho que essa é a palavra. Essa é a palavra. Quando você está lá embaixo, você acha que é concorrente, que você não pode ajudar. E, na verdade, não é assim. Você tem que ter uma constância, Sim. construir aquilo que é seu, ter o foco no objetivo, fazer sempre o bem, Sim. que as coisas vão acontecer. É verdade. Então, quando você tem uma constância, seja no podcast, seja no Encontro F12, às vezes está difícil de honrar aquele... Sim. Mas se você mantiver... a constância, não apenas nisso, como na vida, eu trago isso muito para o esporte. Ninguém vai se tornar um maratonista correndo no final de semana. Exatamente. Você tem que ter antes de correr os 42 quilômetros, tem que correr 5, correr 10, pensar nos 21, como na vida como um todo. Você tem que ter um preparo, uma constância, e as coisas vão acontecer. Quando você está no meio ambiente, como da F12, quando você tem um network que você consegue interagir com pessoas, às vezes aquela sua dificuldade, o outro já passou por aquilo e vai falar, não faz assim, faz de outra maneira. Essa é a pegada. Essa é a pegada. Você não precisa inventar a roda. A roda já foi inventada. Você precisa apenas adaptar ferramentas que já existem para o seu negócio. Exato. Falando em ferramentas, eu vou puxar. Como é que tem sido a inteligência artificial hoje? A inteligência artificial ela traz inúmeros benefícios, ela facilita a nossa vida, mas ainda hoje, na área da saúde, ela ainda não substitui a mão do médico, do cirurgião, quem executa, mas ela está em todas as áreas, está na parte jurídica, está na parte da contabilidade, então cada vez mais inteligências artificiais. Como é que tem sido essa realidade e essa nova proposta para os dias atuais? Cara, olha, é muito bom estar conversando contigo, porque você coloca perguntas muito oportunas. Assim, se eu posso resumir a IA em uma palavra, eu diria inegociável. Negociável. Nós aprovamos agora um investimento na nossa empresa para uma colaboradora que nos trouxe, nós temos um programa de educação na F12, onde nós custeamos cerca de 40 e poucos % de uma bolsa de pós-graduação. E ela nos trouxe a ideia de fazer uma pós-graduação, uma pessoa da área fiscal, de inovação e inteligência artificial para negócios. Então, veja, nem tudo o dono consegue fazer. Eu consigo fazer treinamentos de inteligência artificial, mas o time participando com isso, você começa a falar a mesma linguagem. E aí nós aprovamos isso, ela vai começar esse MBA para trazer para a nossa área cada vez mais a inteligência artificial. Contabilidade, a nossa assessoria, ela trabalha basicamente em 4 áreas. Departamento pessoal, então a gente cuida da folha de pagamento, fazemos a parte tributária das empresas,
a contabilidade em si, a escrita contábil, e a parte societária, que é a abertura, alteração de empresas. Veja, processo puro. Então, tem a ver com automação, processo e agora inteligência artificial. E as empresas já saíram na frente criando diversas soluções para a nossa área. Então, nós temos inteligência artificial para gerenciar processos, para atendimento ao cliente. Temos inteligência artificial voltada para análise tributária. Né? Então, tem empresas que nos procuram para fazer planejamento tributário. Qual é o melhor regime tributário? Como vai ser na reforma tributária? Então, a gente utiliza a inteligência artificial também. Isso já está à nossa disposição. Para a área da saúde, eu estou tendo a oportunidade esse semestre de ministrar aula na Universidade Luterana, na UBRA, na cadeira de empreendedorismo e inovação para o curso de medicina. Cara, que interessante isso. É legal. Isso é muito legal. E nós estamos debatendo, inclusive, o trabalho do semestre vai ser um projeto de empreendedorismo e inovação voltado à área da saúde, onde eles vão poder colocar temas voltados à área que eles escolherem, área social, empreendedorismo, startup, e tem outra que eu não estou lembrado agora, e eles vão apresentar para a gente em formato de Shark Tank. É uma disciplina da grade curricular. Interessante. É legal. E aí eu e o Dr. Rizieri, né, fui convidado por ele, então nós cuidamos de 2 turmas. Ele fica numa turma, eu fico em outra, e aí nós apresentamos para os alunos como trabalho de conclusão do semestre essa parte de integrar, né, a inovação. E aí a gente não está falando só de IA, a gente está falando de intraempreendedorismo. Isso é fantástico. Então, assim, na área da saúde, ela não substitui o médico, mas tem uma atividade que eu acho incrível dentro da área da saúde pública, que é a telemedicina, que é o teleatendimento, teleconsulta, que envolve uma cadeia de processos que chega a realmente atender de forma eficaz o nosso ribeirinho, que, diferente de outros estados, não tem nenhuma ligação via terrestre. Então, ele consegue a primeira consulta estar do lado de um clínico geral e também do lado de um especialista. Então, ele, ao invés de vir para Manaus para ter esse atendimento prévio, ele já tem dentro da sua cidade. E, a partir daquele diagnóstico, ele segue, né, depois de exames feitos no local, ele consegue um atendimento mais direcionado. Então, isso é fantástico. O interessante, Fernando, que lá em 2005, 2006... quando se falava em telemedicina, era algo tão complexo. Sim. Nós íamos lá para o Civan, lá do lado do aeroporto, ali da aeronáutica, para poder usar a rede deles, para poder comunicar com o interior. Para se ter a comunicação com o interior, tinha que montar uma estrutura. Na época, a IBM falou que queria colocar internet no estado inteiro, assim, com antenas. Então, uma logística, os aparelhos tão complexos. Sim. E hoje você, com apenas um smartphone, você consegue encurtar essas distâncias, você consegue romper essas fronteiras ainda mais no Amazonas, que tudo é tão distante, tudo tão difícil. E o Amazonas é atípico, porque nós temos a época da cheia, chuva, e os rios estão cheios, mas quando também tem a vazante, alguns rios ficam... não tem como você trafegar por aquele rio. Então, o acesso é muito difícil, até de chegar naquele local. Imagina atender. Então, quando você coloca isso como uma ferramenta eficaz. Interessante, a iniciativa é muito boa, seja da universidade ou seja de um professor que começou com esse projeto, já convidou o Fernando para participar. E eu vou puxar um gancho, como é fundamental você dar esse conhecimento cedo. Sim. No episódio passado, eu conversei com o Bruno Sarmento, que tem a Leader School. Ele trabalha com crianças de 7 a 17 anos, com essa parte do empreendedorismo, de orientar a criança, de plantar a sementezinha na criança, de como é que funciona, porque esse ensinamento não tem na escola. Sim. Esse ensinamento nós não temos em casa, porque se o pai não é um empreendedor, se o pai não tem essa formação, ele não vai conseguir orientar. Sim. Então, orientação é muito importante, desde cedo você começar, seja na criança, seja durante a graduação, e eu acho que tem que ser incessante a busca pelo conhecimento. Sim. Eu acho que a única coisa que nós nunca vamos perder é o nosso conhecimento. Concordo. O conhecimento ele é fundamental para dar aquela base, para realmente as coisas funcionarem.
Aí, Fernando, eu volto com uma pergunta. A inteligência artificial cada vez melhora o dia a dia. E como é que é ter essa tecnologia e, ao mesmo tempo, ter dentro da empresa a sua família? A filha, o filho, a esposa, talvez tenha aí o genro, não sei, alguém participando. Como é que é, ao mesmo tempo que as coisas estão modernizando, você ainda utilizar uma estrutura que desde sempre existiu e você conseguir fazer com que as coisas funcionem de uma maneira correta? Toda empresa deve ser um prazer trabalhar com uma alegria, trabalhar com os filhos, você formá-los e, ao mesmo tempo, já a Milena fazendo os contratos dela, fazendo as coisas acontecendo e quando você vê, caramba, ela está fazendo aquilo que... Assim, primeiro que é muito gostoso, como você falou, mas, ao mesmo tempo, é um desafio. Né? Nós formamos os nossos filhos deixando a liberdade para que eles escolhessem. Né? A Milena se formou em Direito, é advogada, o escritório dela não fica na F12, ela decidiu desvincular durante um tempo, ela ficou dentro da F12, depois a gente desvinculou, estrategicamente para que ela tivesse, né, a experiência de empreender sozinha. Só que ela é nossa, além de ser a nossa assessora jurídica, ela também faz parte do conselho. Né? Nós temos um conselho formado por nós 4, onde nós decidimos o futuro da empresa. E esse conselho, ele age de uma forma muito profissional. Né? Nós temos reuniões familiares, né, programadas dentro da nossa casa, que nós não falamos de trabalho. Mas temos reuniões dentro da nossa empresa que o assunto é trabalho e o bicho pega. Porque nós, graças a Deus, nossos filhos são muito inteligentes, né? Foram muito bem formados. Né? Isso eu devo muito à minha esposa, que sempre prezou muito pela educação conteudista para que eles tivessem ali um direcionamento dentro da academia, da melhor academia possível, que no caso dos dois foi a UFAM. O Carlos Fernando se formou em contabilidade e a Milena se formou em Direito e tem algumas pós-graduações voltadas à área empresarial. Então, respondendo a sua pergunta, né, como é trabalhar essa questão da tecnologia com os dois? É fácil, porque os dois são dois jovens, né? Então eles têm essa questão da busca pela inteligência artificial, pelos processos, pela inovação, pela automação. E a Milena é muito ligada às redes sociais também, que é um grande desafio. Né, para nós aí que somos old school, né? Estar nas redes sociais é um negócio difícil. Né? Fazer um podcast é algo inovador hoje. Né? Dar a cara a tapa. Né? Eu tenho um amigo que fala que o segundo principal medo do ser humano é as câmeras, né? Estar à frente das câmeras. Então, acredito que isso é uma verdade. Mas como é que nós respeitamos isso? Primeiro, o que toda a sociedade tem que ter, complementaridade. Né? Nós temos que ser complementares. Hoje, a Maísa, minha esposa, que é advogada, funcionária pública e advogada na área do consumidor, nos ajuda dentro da F12 na área de recursos humanos. Então, ela apoia toda a estruturação de RH para que a gente consiga, com os nossos 30 colaboradores, crescer também, porque isso é um desafio. Sim. Lidar com pessoas não é fácil e cada vez mais tem sido um complicador, levando em conta as gerações que estão chegando no mercado, tanto de clientes quanto de colaboradores. Eu acho que o grande desafio, às vezes, não é a competência técnica da pessoa, e sim a inteligência emocional, o controle emocional, a parte emotiva da pessoa. Como é que ela vai lidar com as situações? Às vezes, o bom técnico não tem uma capacidade de um discernimento, de ter uma conduta mais, digamos assim, um controle emocional, né? A parte da inteligência emocional. Eu costumo falar, isso é uma grande máxima na administração de empresas, que a gente contrata pela competência e demite pelo comportamento. É isso aí. Então, hoje nós temos uma mentoria dada pelo Charles Cunha, que além de ser padre, é coach, voltada à segurança psicológica do colaborador dentro da organização. Então, todos os nossos coordenadores e analistas, eles recebem quinzenalmente uma visita, né, do nosso coach, que faz com que eles tenham, ou é oferecida a eles, a possibilidade de crescerem com a segurança psicológica e atendimento a uma norma que começou agora em 2026, que é a NR1,
que traz essa necessidade de todas as empresas garantirem um bom ambiente de trabalho para os colaboradores. Então, é muito bom você ter isso associado à parte espiritual que nós temos, à parte familiar, né, que é uma empresa familiar, e a questão do nosso time interno, que a gente não chama de colaborador, a gente chama de time, fazerem parte desse movimento, né, desse movimento de ter cada vez mais uma segurança psicológica diante dos desafios que não são poucos, tá? A reforma tributária está mexendo com a cabeça de todo mundo. É interessante que quando você fala que tem um padre, que é um coach, a vida como um todo são vários pilares. Nós temos a parte financeira, a parte conjugal, espiritual, o servir, você se atualizar, a parte acadêmica. Então, não adianta você estar bem em uma parte e na outra ruim. Então, quando você vê a parte da espiritualidade, independentemente da sua religião, mas quando você tem esse comprometimento e busca por o equilíbrio, é importante. Aí eu vou fazer um parênteses aqui que o Fernando é muito religioso, então há 2 anos nós fazemos sempre a novena de Natal. Sim. E aí, acho que tem 2 anos isso. 2 anos. O Fernando chegou para mim, eu quero te fazer um convite. Falei, vamos lá. Quero te convidar para entrar nas equipes de Nossa Senhora. Aí eu, cara, não tenho a menor ideia que seja isso, mas estamos juntos. E vou pedir para o Fernando falar um pouquinho. Essa aqui é um assunto para um outro podcast, que é um movimento muito interessante, mas de uma maneira resumida, ele trabalha com os casais. Ele pega o casal e melhora a parte do relacionamento primeiro do casal em si e o relacionamento com todo o seu meio ambiente, seu ecossistema. Sim. Primeiramente, obrigado pelo convite. Nós ainda estamos na fase da pilotagem, fizemos 1 ano da experiência comunitária, agora estamos na parte da pilotagem e entrando nesse grande movimento, que é um movimento internacional, mundial, no mundo inteiro existem encontros internacionais. Fala de maneira resumida, Fernando, o que é as equipes de Nossa Senhora? As equipes de Nossa Senhora é um movimento de casais da Igreja Católica que tem como Cristo o centro do movimento. Então, é um que chamam de movimento cristocêntrico e que busca efetivamente, desde o início, a espiritualidade conjugal, entendendo que o casal ele é o pilar da família. Então, a partir do momento em que você começa a fazer parte do ambiente das equipes de Nossa Senhora, você começa a trabalhar pontos concretos de ação, que a gente chama pontos concretos de esforço, mas são ações que o casal é convidado a exercitar, né, a praticar, que fortalece a espiritualidade conjugal, como a oração, a escuta da palavra, a conversa entre os dois, que a gente chama de dever de sentar-se, a busca de ir para a igreja na missa semanal, uma vez por mês, a missa do movimento, né, de participar de um retiro anual, onde você, né, deixa ali a família em casa para você fazer um retiro em casal. Tudo isso voltando à espiritualidade conjugal. Os ganhos são enormes, né? Aumenta o diálogo entre os casais, aumenta a espiritualidade, a questão de ouvir a palavra de Deus, de orar junto. Então, isso tem um ganho enorme para a instituição família, né? A família é importante. Eu sempre falo que se existisse uma ordem, seria Deus, é Deus em primeiro lugar, em segundo lugar a sua saúde, porque sem saúde você não faz nada. Em terceiro lugar, digamos assim, a sua família, que a família é a base, e não menos importante, em quarto lugar, o seu trabalho, porque não adianta você se matar no trabalho, fazer um patrimônio e não ter uma família, não ter uma boa relação. Não adianta você trabalhar tanto e não ter uma saúde, ter que gastar tudo que você ganhou na sua vida numa cama de hospital. Então, e se você não tiver Deus, você não tem nada na sua vida. É interessante, Fernando, que durante esse nosso processo tanto da experiência comunitária quanto com a pilotagem, nós temos 3 filhos, de 13, 10 e 6 anos, eles terminam participando quando é lá em casa, as reuniões, ou quando nós não temos com quem deixar. Eles vão, a gente acha que vai terminar atrapalhando, e não, pelo contrário, traga o filho de vocês, porque termina plantando a sementezinha
da oração, de compartilhar o alimento, de interagir. Então, é muito legal. Eu convido a todos que são católicos, queiram saber mais sobre as equipes de Nossa Senhora. Hoje, em todo site, você pode entrar, pesquisar. É muito legal. O movimento eu não conhecia. Sim. E realmente fortalece o casal e, ao mesmo tempo, o lar. Sim, então, as coisas vão melhorando como um todo. Eu queria falar com o Fernando agora sobre a mudança de estilo de vida. Sim. O Fernando é jovem, já vai fazer agora 50 anos. 50 anos. E durante um tempo na vida deu uma relaxada. Sim. Ganhou peso, sedentarismo. Sim. Me conta um pouco aí como é que foi essa fase e como é que foi a virada de chave para hoje. Ele é disciplinado, todo dia está fazendo a sua academia, fazendo a sua atividade física, já não bebe mais, parou de beber, não que bebesse muito, mas tirou o álcool como um todo. Me fala um pouco como é que foi essa fase. Bom, a contabilidade, o empreendedorismo, de uma forma geral, ela sempre foi algo para mim impactante, né? Foi algo que eu sempre priorizei. E aí vem a questão do desequilíbrio, né? A gente, quando foca muito em alguma coisa, desfoca das outras. Então, eu sempre fui uma pessoa multitarefas, né? Sempre consegui tocar muitas frentes. E acabei relaxando na questão da saúde durante muitos anos. E a conta chegou, né? Cheguei a 109 quilos, né? Assim, se você parar para ver as minhas fotos nas redes sociais aí de 2023 para trás, você vai ver um Fernando bem rechonchudinho e agora um Fernando mais esguio, né? Ainda não estou no peso ideal, mas assim, a mudança de vida me trouxe qualidade de sono, que é um dos pilares da vida, né? Você bem sabe disso, inclusive você fala sobre isso. Então, o sono é muito importante, eu aprendi a dormir melhor, priorizar o sono. Não sabia que era um pilar da vida, achava que estava dormindo e, enfim, tinha apneia do sono, roncava muito e achava que no outro dia eu estava bem, não estava. Na primeira vez que eu dormi bem, que eu tive a experiência de dormir, no outro dia eu acordei e disse, não, é isso que eu quero para a minha vida. Depois veio a atividade física constante, né? Foi algo que também, quando você tem um aplicativo que te acompanha, né? As respostas dele muito bom. Fernando, parabéns, você ganhou uma medalha. Nós gostamos de métricas. Né? O ser humano, eu acho que ele gosta de números, não é só o contador, não. Porque quando você põe metas, quando você põe o aplicativo, você Sim. bateu o seu recorde pessoal, Exato. Você ganha uma medalhazinha. Ou então ele te lembra, né? Vamos lá, hoje ainda dá tempo e tal. Então isso é muito legal. Né? Acordar cedo também, com a questão da alimentação, né? Você saber que ter equilíbrio, né? Ano passado eu tive uma experiência muito boa na época da quaresma, na questão do jejum. Né? Então, durante quase toda a quaresma, eu só me alimentava até a hora do almoço, depois eu me alimentava no dia seguinte só no café da manhã. Então, muitas coisas, a gente pensa que não, mas o açúcar, né? Você tirar o açúcar, você tirar o álcool, você tirar o carboidrato, né? Colocar o carboidrato de forma equilibrada, né? Você ter sim suas escapadas, não tem problema nenhum, mas como um grande amigo meu fala, não é a exceção que faz mal para você, é o que é a rotina. Né? Então, isso mudou muito a minha vida, principalmente um evento que eu tive no coração em janeiro de 24, no dia 18, 17 de janeiro, que eu precisei fazer um procedimento. E a partir daí eu vi que eu poderia deixar todo o meu legado para trás se eu perdesse a minha vida. Né? Então, não foi por falta de alerta, mas o que foi legal é que foi um alerta, como diz o amazonense, dos Vera, e aí a gente teve que mudar o estilo de vida. E o estilo de vida ele só trouxe melhorias de sono, em relacionamento, a parte estética, a apresentação individual, né? Vaidade positiva, não a vaidade... Você começa a vestir uma roupa que não cabia. Exato. Começa a fechar o blazer, o terno, ver que o cinto está diminuindo, as medidas. E não é só a estética, você Sim. melhora como todo. Eu costumo falar, Fernando, são quatro pernas. Sim. Você tem que dormir bem. Sim. Importante você dormir bem. Tem que hidratar, você tem que beber água. Então, dormiu, bebeu água. Alimentou de maneira
correta, inteligente, comendo o mais saudável, comendo menos o super processado, ultraprocessado. Sim. E como quarto pilar, atividade física. Você tem que fazer atividade física. Eu costumo falar, já que nós estamos falando aqui de ativos, ativo. que a nossa maior reserva não é... O dinheiro é importante. Você tem que ter o dinheiro para poder pagar suas contas, pagar o seu dia a dia, ter qualidade de vida até para dormir bem, né? Mas o mais importante do que o dinheiro é o músculo. Você tem que investir na sua musculatura. Isso aí. Você tem que ter uma atividade física resistida, principalmente dos membros inferiores, porque o que vai dar para você a autonomia, de você poder entrar em um carro, sair de um carro, subir uma escada, ir ao banheiro, uma coisa tão simples. Mas o paciente idoso, da melhor idade, que pela própria fisiologia começa a perder, os hormônios vão baixando, tem uma osteopenia, uma osteoporose, uma sarcopenia, que é a perda do músculo, a partir dos 40 anos é ladeira abaixo. Se você não se cuidar, desinflamar o seu corpo, ter uma atividade física, uma rotina, dormir cedo. O Fernando estava falando sobre fazer jejum. O ideal é que você jante o mais cedo possível. Você tem que jantar ali 18 horas, Exato. porque você consegue deixar o seu intestino em um jejum de 12, 14 horas para tomar o café só 8 horas da manhã. Exatamente. Então, são medidas importantes que nós temos que tentar, ao máximo, desinflamar o nosso corpo. Exato. Nós jamais vamos conseguir parar o envelhecimento. O envelhecimento faz parte. Mas tudo que nós pudermos fazer para tentar retardar esse envelhecimento e nos dar um envelhecimento com qualidade de vida, que você tenha mais disposição, mais energia, você tem mais concentração. Então, não basta apenas dar um remédio, nós temos que prevenir doenças. Porque dar um remédio, você está tratando uma consequência. É verdade. Então, nós precisamos promover saúde e prevenir doenças. Exato. Essa frase não é minha, não. Essa frase é a pura verdade. Nós temos que, quanto mais você... mas é muito caro. Eu pagar uma academia, eu comprar um tênis, eu comprar uma bicicleta, não é caro. Você está fazendo um investimento na sua saúde. Caro mesmo, Fernando, é você ter que depender de alguém para lhe higienizar, para lhe levar no banheiro, isso é ruim. Isso e eu vejo que hoje, cada dia mais, se você for na faixa liberada aqui na cidade de Manaus, que tem na Ponta Negra, domingo, quarta-feira, não somente na Ponta Negra, como agora em outros locais também está tendo, muitas pessoas cada vez mais praticando atividade física, seja caminhada, corrida, a quantidade de academias que tem na cidade hoje, um boom de academia, isso é bom. Que essa geração, muitas pessoas hoje estão falando, não vou, vai no casamento, vou sair mais cedo, porque amanhã de manhã eu tenho uma corrida, tenho um treino. Isso é mudança de estilo de vida. Você dormir mais cedo, se alimentar bem, mudar os ambientes. Nós temos alguns hábitos muito tóxicos. Por exemplo, a rede social, digamos assim, o smartphone como um todo. Você está consumindo toda hora ali conteúdo digital. Conectado, você já acorda no telefone, dá bom dia para ele e a última pessoa que você dá boa noite é o telefone também. Então, não que não seja bom, a tecnologia ela é importante, mas você tem que ter esse discernimito de falar, cara, isso está me consumindo. Às vezes e é um conteúdo, você fica tão ligado no telefone que às vezes é muita informação desnecessária, que não é importante, você está só passando o dedo. Então, você tem que ter essa consciência de filtrar. E, às vezes, eu falo, Fernando, você precisa desconectar para reconectar. É isso aí. Desconectar um pouco das mídias e reconectar com pessoas, porque hoje está cada vez mais difícil você ter um bate-papo aqui assim, ou tomar um café, reunir, porque quando você vai, está todo mundo no seu mundo paralelo ali, levando a sua vida, e quando você vê, você está só. Fernando, eu queria que você falasse um pouco. Nosso tempo, infelizmente, é curto, está quase uma hora de bate-papo. Estou deixando o espaço aberto para falar um pouco sobre as redes sociais da F12, como é que a gente encontra o Fernando. Fala um pouco da... Bom, primeiro te agradecer, Flávio, pelo convite, né? Nós somos amigos aí há um pouco mais de 4 anos, mais ou menos, quando eu me conectei com a Larissa num grupo de empresários, e aí a gente foi se conhecendo, então eu tenho um carinho enorme por você, pela sua família. Recíproco também. E isso, para mim, não tem valor, sabe?
a forma como a gente tem a nossa amizade, isso é muito, muito importante para nós, para mim, para a Maísa, para os meus filhos. Segundo a F12 Contabilidade, ela está à disposição, né, de você, empresário da saúde, empresário de serviço, que queira um serviço, além de confiável, obrigatoriamente, tem que ser, mas inovador, ligado ao empreendedorismo, para te apoiar onde você quer chegar, né? Afinal de contas, além de contador, eu também sou empresário, sou empreendedor assim como você, e nós entendemos a realidade do dia a dia. Você nos encontra nas redes sociais no @F12 Contabilidade e no @Fernando Fernandes F12. Né? O nome sempre está junto comigo ali, o nome da F12, que é algo que não tem como dissociar o Fernando da empresa, praticamente. Então, convido você a nos seguir, né? Me chame para um café, caso você queira entender mais sobre como eu consigo ajudar você e a sua empresa a se profissionalizar. E estamos aí à disposição, Flávio. Muito obrigado. Fernando, foi um prazer, uma alegria de poder conversar sobre um assunto tão complexo, que é a parte contábil. Nós precisamos cada vez mais nos adequarmos, estudarmos cada vez mais um assunto tão difícil, né? Até para vocês deve ser um pouco difícil entender. É difícil, não é fácil, até para transmitir. Até para transmitir. São muitas mudanças. Mas assim, foi um ótimo bate-papo. Eu costumo falar, Fernando, que aqui é uma extensão do consultório. Verdade. E além do consultório, uma extensão da minha casa, porque muitas vezes as pessoas que vêm aqui são amigos pessoais, como você. Então, mando um beijo, um abraço para a família toda. A gente sempre fica muito feliz. Eu espero que todos tenham gostado do nosso bate-papo. Convido todos a se inscreverem no nosso canal, curtir, divulgar. É sempre um prazer, a gente fica muito feliz com a divulgação. Eu aguardo todos vocês no nosso próximo episódio.